Esses grandes bancos americanos que depois desapareceram, como o Bear Stearns, o Lehman Brothers, e também agora o Citigroup, porque dentro do Citigroup tem o Citibank também, que levou pancada, né? Os dois, em particular, os maiores bancos de investimento do mundo. Essa crise fez com que esses dois grandes bancos, que eram o coração do sistema financeiro americano, desaparecessem. Isso não aconteceu nem em 29, né? Que pegou cerca de 11 mil bancos, se calcula até 33, são as contas mais recentes, mas pegou muito pequeno banco. O sistema bancário americano é muito fragmentário até hoje, né? Mas pegou também médio, mas não nunca nessa proporção de pegar banco de investimento, o quarto ou quinto banco maior de investimento do mundo, que são nos Estados Unidos, mas são do mundo, né? Então utilizaram o sistema chamado Shadow Financial System, o sistema financeiro sombra. Mas por que utilizar? Essa é uma pergunta relevante. Por que a concorrência impõe isso? A concorrência capitalista, dizia o Marx, é uma lei imanente. Quem não utilizar, quem não entrar no mecanismo dela, simplesmente ele está fora do jogo. Então aquela farra de ganhar dinheiro, com a explosão da finança, que passou de bilhões para trilhões de dólares, depois eu vou citar alguns números aqui mais recentes, né? Uma coisa escandalosa, ela passou simplesmente a ser um motor que levou os grandes bancos americanos e bancos estrangeiros a serem coniventes com essa alavancagem, que não é alavancagem, né? A alavancagem é a denominação que o cara tem 50 milhões de depósitos e joga como se tivesse 300. Né? Isso é uma esculhambação completa. É o grande jogo do cassino, como você chamou o cassino, né? Eu acho que se denominou bem. E às vistas do Banco Central, pessoal. Porque não é porque estava fora do balanço que o Banco Central não sabia o que estava acontecendo. Isso é uma piada. Piada, porque o doutor Henry Paulson, que ainda é o secretário de Tesouro do Bush, que, como diz o Delfinelli, parece um porteiro de boate. O Delfinelli que parece tem uma boate francesa em São Paulo, terreno, não me lembro qual é. Eu até perguntei quem conhecia. Nos anos 70, se tem um porteiro que parecia o Henry Paulson, né? Aí o Delfim disse que o Bernanke parecia uma mocinha que estudou no colégio Sion, que é aquele colégio judeu, e ele parecia um porteiro de uma boate. Esse cara foi chefe executivo do Goldman Sachs. O Goldman Sachs nada é mais que um grande banco onde o hedge, ou seja, a grande especulação segura, eu seguro para você, eu securitizo para você as operações no mundo inteiro. Eu garanto. Que ele faz, né? Quer dizer, a especulação de alavancagem passou a ser a norma dos grandes bancos de investimento, no sentido de uma especulação absolutamente inédita na história desse capitalismo contemporâneo. Então, eu acho que esses são traços que remetem, volto aqui, ao velho Marx, né? Tanto do ponto de vista da crise, como do ponto de vista da especulação. As duas coisas, pessoal, são absolutamente parte constitutivas da dinâmica capitalista. As crises são mecanismos estruturais. O capitalismo não consegue se desenvolver sequer se não houver essas crises, as crises rotineiras. E aqui uma observação, eu acho que crise, disse o Marigoni, na minha opinião corretamente, que nasce na produção, são crises de superprodução, crises cíclicas de superprodução de capital, crise cíclica de relativa de capital, superprodução de capital, que significa dizer crises que parte do setor da economia que fabrica máquinas, equipamentos e instalações, grandes instalações, e não crise no setor de consumo, porque esse debate é importante. Haja vista a ideia da crise de subconsumo, né, que é uma ideia do Paul Suisse, que ainda tem uma presença muito grande nos debates acadêmicos e intelectuais por aí afora, né? Uma crise originariamente de superprodução, também crise de crédito. O professor Luiz colocou aqui, mas originariamente, nossa opinião é essa, uma crise de superprodução dada a taxa de juros, dada tal taxa de juros. Como passou a ser também as crises financeiras, da esfera financeira, uma crise de superprodução similar dada a determinada taxa de juros. Por exemplo, essa onda toda que aconteceu nos anos 90, também se deu uma fartura do crédito que jamais se viu. A política do Greenspan, no segundo período do Greenspan, foi uma política de baixar a taxa de juros sucessivamente, ajudando esse fenômeno geral da alavancagem, não só para as hipotecas, mas para a economia em geral, né? Crédito fartíssimo. Então também houve, desse ponto de vista, um movimento de superprodução de
de capital, compreendendo isso como os títulos. É uma discussão que não é simples de fazer, mas o capital, na medida em que ele é portador de juros, ele passa, o título é capital portador de juros, a superprodução desses títulos, ou, digamos assim, os mecanismos que alavancam esses títulos, passa a ser também similar, esse é o nosso ponto de vista, similar às crises de superprodução. Não é? Que são crises de superprodução? Que se juntam também àquela da taxa de lucro, como dizia o Marx, e depois se discutiu muito a desproporção de departamentos. Né? Ou seja, a crise capitalista envolve na estrutura do processo produtivo esses três elementos. Também a crise de crédito aparece, né? Mas essencialmente ela é uma crise de superprodução relativa, esse é o nosso ponto de vista. Do ponto de vista das consequências, pessoal, e terminando aqui, fechando, né? Das consequências, eu acho que nós temos que ver primeiro, né? O prenúncio de uma recessão global, pelo menos em 2009. Né? Uma recessão na União Europeia, são as estatísticas oficiais, não é a esquerda que está inventando isso. Né? E elas nos parecem justas. É uma recessão na Alemanha pesada. Agora, vocês viram esse mecanismo que os americanos têm de divulgar um ano depois. Né? A economia está em recessão, segundo aquele bureau que pesquisa exatamente isso, desde 2007. Foi divulgado agora. Vocês viram o ano todo o posto dizendo, não, isso é uma coisa localizada. Bernanke disse, não, é só uma pequena desaceleração. O Bush disse, não, nossa economia, nosso fundamento está sólido. Um ano de demagogia e mentira. Entendeu? Mas é assim que funciona, cara. Não tem novidade nenhuma nisso. Eu estou apenas registrando isso. Aí vem o órgão que é oficial de estatística e diz, ó, está em recessão, não manda essa porcaria aqui. Entendeu? E eles anunciam que pelo menos mais um ano, né, vai aparecer nesse sentido. Faço um parênteses aqui para dizer que o doutor Obama deu uma declaração anteontem, então ele dá né? Deu um anteontem, dizendo que o pior, a economia americana vai melhorar quando piorar, depois que piorar. Né? Ele está certo. Isso aí está certo. Né?